Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Estamos chegando ao final do livro primeiro das meditações em nosso PLMMA, Projeto de Leitura das Meditações de Marco Aurélio. Hoje vamos contemplar a entrada de número 17, dedicada aos deuses, ou ainda capítulo número 17. E antes de prosseguir nesta leitura, é preciso que eu deixe claro que, pelo fato de fazer estas gravações sem tanto planejamento e sem nenhuma edição, às vezes eu cometo erros. Eu pretendo ir retificando esses erros à medida que os vídeos forem sendo produzidos. Uma coisa que eu disse que é errada em um dos vídeos é que o reinado de Marco Aurélio começa em 160. Não é verdade, é no ano seguinte, 161. E uma imprecisão mencionada por mim no vídeo anterior, que tratava de Antonino Pio, é que Antonino Pio teria ficado pouco mais de uma década como como imperador no poder, no seu reinado, quando na verdade ficou aí cerca de 23 anos à frente do império. É um reino que foi bastante pacífico. Edward Gibbon, o grande historiador britânico que escreve no final do século XVIII sua obra monumental, Decline and Fall of the Roman Empire, Declínio e Queda do Império Romano, diz que este período dos Antoninos, de Antonino Pio e de Marco Aurélio, que vai de 138 a 180, foi um dos períodos não apenas mais felizes na história de Roma, como na história da humanidade. Então, aquela relativa paz e calma que havia no reinado de Antonino Pio e os exemplos de resiliência, de resistência, de habilidade política dados por Marco Aurélio em meio a grandes crises, davam a essas pessoas, segundo o célebre historiador britânico, um sentimento de que o império era bem governado, de que havia algo por que viver. É uma visão própria desse grande historiador. Algo que deve ser notado a respeito da prestação de contas feita relativamente a Antonino Pio é que Marco Aurélio não diz que ele é grato a Antonino Pio por lhe ter dado o poder. É algo notado por Tranois, um dos tradutores franceses, muito bem notado. O que Marco Aurélio vê em Antonino Pio são os bons exemplos em harmonia com a melhor tradição filosófica que esse homem de ação é capaz de lidar. Muito bem, então vejamos aqui o que Marco Aurélio dirá dos deuses. O que é que os deuses lhe tinham dado? Por que ele era grato aos deuses? É necessário lembrar que quando os estoicos dizem deuses, na verdade eles estão apontando para um conjunto de inteligências ou para uma inteligência apenas que, de um certo modo, presidiria a tudo quanto existe. Então, muitas vezes é indiferente se eles dizem Deus, deuses, se dizem razão universal, se dizem universo, natureza, cosmos. Por quê? A ideia é a seguinte: existe uma totalidade ordenada segundo certas regras que são racionais e você pode nomear essa totalidade de diversas maneiras ou ver aspectos dessa totalidade de diversos ângulos. Aqui ele se curva a um certo saber popular e fala dos deuses, o que ele deve aos deuses. Mas ele poderia ter dito fortuna, ou destino, ou qualquer coisa assim. Agora ele reconhece que recebeu coisas muito boas desses deuses, dádivas desses deuses, que ele era uma pessoa afortunada. Aos deuses devo bons avós, bons pais, uma boa irmã, que é Ania Cornifícia, bons mestres, ele fala copiosamente deles em outras entradas, bons servidores, escravos bons a seu redor, e quase sem exceção, é muito interessante esse quase sem exceção, bons parentes e amigos. É evidente que existiam exceções. Quem é que não tem essas exceções na família? Aqui algo que é bastante feliz na sua vida, nunca ter praticado qualquer ação que ofendesse um deles, essas pessoas todas que o cercavam, ainda que o meu temperamento me tivesse levado a isso, se não fosse a benevolência dos deuses que não permitiram concurso de circunstâncias capaz de me arrastar a tal ação. Algo que nós vamos notar à medida que formos lendo as meditações é que Marco Aurélio, segundo ele mesmo
se percebia a si próprio, tinha um comportamento, um temperamento, melhor dizendo, irascível, que ele procurava manter sob controle com os seus remédios filosóficos e espirituais, digamos assim. Mas ele era, por caráter, por temperamento, melhor dizendo, razoavelmente estourado. Então aqui ele diz que estava se sentindo grato por nunca ter ofendido de maneira muito grave nenhuma dessas pessoas à sua volta, embora tivesse um temperamento que o poderia ter levado a isso. Ter permanecido pouco tempo em casa da concubina de meu avô. Aqui nós não sabemos exatamente de quem ele está falando, mas há em todo este trecho das meditações, na entrada 17, algumas questões relativas a uma sexualidade, especialmente ele se sente grato pelo fato de a sua sexualidade não ter sido exercida em uma idade muito precoce. Então ele diz, olha, havia muitas pessoas ao meu redor que poderiam ter me arrastado a uma vida licenciosa ou a uma vida exageradamente pautada pelo sexo, mas eu tive a sorte, e nisso os deuses me ajudaram, de me manter mais ou menos puro por bastante tempo. Né? Salvei a minha juventude e não me fiz homem antes do tempo, é disso que nós estamos falando. Pelo contrário, retardei essa hora. E havia muitas tentações a seu redor, estando na corte e sendo alguém que estava destinado a um dos postos mais altos, neste caso o posto mais alto do império. Recebi educação e exemplos de um príncipe e um pai que aniquilou em mim o orgulho e me demonstrou que se pode viver numa corte sem precisar guardas, vestuários esplêndidos, archotes, estátuas e outras pompas, demonstrando-me também a possibilidade aí de uma existência privada, sem por isso cair em acanhamento ou fraqueza nos assuntos de interesse comum que necessitam mão firme. É quase uma retomada daquilo que ele já tinha observado na nota anterior, na entrada 16, o que nos leva a crer que talvez haja um período de tempo razoável entre a escritura, a redação daquela nota e a redação desta nota que estamos lendo. Ele retoma a ideia de que Antonino Pio lhe tinha ensinado a ser simples e a viver em relativa frugalidade, mesmo estando muito alto entre os romanos. Tive um irmão cujo caráter me estimulava a aperfeiçoar o meu e que, ao mesmo tempo, me encantava pela sua deferência, pelo seu respeito a mim, né, e afeição. Muito bem, aqui ele está falando de Lúcio Vero, que assumiu com ele o poder em 161 e morreu bastante cedo, 8 anos depois. O que se diz de Lúcio Vero é que tinha um caráter bastante diferente de Marco Aurélio, não tinha pendores filosóficos, gostava, digamos assim, de uma certa esbórnia, mas Marco Aurélio sempre fala muito bem do seu irmão. E aqui o que ele diz, um irmão cujo caráter me estimulava a aperfeiçoar o meu, até mesmo por um exemplo em contrário. Então ele via que o irmão tinha certas fraquezas, que o irmão era um tanto mais levado a abusar do poder do que ele, e isso fazia com que ele pensasse em aperfeiçoar o seu próprio caráter, em colocar freios para si próprio. Nenhum dos meus filhos foi defeituoso ou aleijado, ele deve isso aos deuses, né? Então de fato é uma dádiva, uma graça, embora ele tenha perdido muitos desses filhos. Foi insignificante o meu êxito na retórica, na poética e em outras artes semelhantes, cujo estudo me roubaria tempo inutilmente se me tivesse convencido de que neles fazia progressos. Então ele não perdeu tempo com essas artes que chamam demasiado a atenção para o modo como se fala ou o modo como se escreve. Ele ficou mais voltado para a filosofia, que não era apenas um discurso, era um modo de viver. Notem que, quando ele faz a enumeração dos exemplos dados por seus mestres, algo de que nós tratamos em vídeos anteriores, ele quase não toca em aspectos teóricos da filosofia. Ele fala dos exemplos práticos, do comportamento desses indivíduos enquanto guias para ele próprio, enquanto balizas que eles acabaram lidando. Coloquei os meus mestres nas situações que pareciam desejar, sem adiar essa resolução sob pretexto de que ainda eram novos e mais tarde haveria tempo de o fazer. Então eu estava dizendo que honrou os seus mestres, colocou-os em posição de destaque, colocou-os
em posição de honra, né? Pensando que era isso que eles desejavam. E vai falar dos seus mestres principais. E tive a felicidade de conhecer Apolônio, Rústico e Máximo, os três estoicos, os três citados em entradas anteriores. Compreendi várias vezes e claramente o que é viver segundo a minha própria natureza de homem. E é algo que ele vai repetir ao longo das meditações, né? O que é viver segundo sua própria natureza de homem, de ser humano. Nós vamos falar disso com abundância em vídeos próximos. Mas ele entendeu isso e deve isso aos deuses, está grato aos deuses, porque é isso que lhe dá certo equilíbrio para viver. No que dependia dos deuses, dos bens e auxílio que me concederam, das inspirações que deles recebi, nada me impediu jamais de viver segundo essa compreensão nobre dos meus deveres. Isto é uma questão fundamental para ele. As meditações de Marco Aurélio são uma grande obra sobre o dever e sobre a posição de um ser humano dentro do grande esquema das coisas universais. E ele julga que essa bússola apontada para o dever, para a sua natureza de ser humano, é algo que ele deve aos deuses. Os deuses implantaram isso nele e sempre o mantiveram nessa boa senda, nesse bom caminho. E se não faço, nada desrecebi, e se o não faço ainda completamente é só por minha culpa e por não atender como convém aos avisos divinos, poderia até dizer as suas lições. Então, se ele não se mantém totalmente nesse caminho, é por culpa dele, não é por culpa dos deuses. Ele não culpa os deuses por não conseguir estar à altura daquilo que ele julga ser o melhor. Devo também aos deuses a saúde corporal, que me permitiu suportar uma tal vida, uma vida muito pautada pelo dever. Aqui há um dado interessante. Nós temos algumas informações a respeito da saúde de Marco Aurélio, porque ele era paciente de um dos maiores médicos da antiguidade, Galeno. E segundo aqueles que se debruçaram sobre as obras de Galeno, parece que a saúde de Marco Aurélio não era assim tão boa quanto ele diz. Ele era alguém que sofria um pouco com o estômago, com o sistema digestivo, ou como se diz hoje, digestório. Mas ele diz que a sua saúde é razoavelmente boa, ou boa o suficiente para ele suportar a vida que teve, né? Então aí ele não se julga alguém sem saúde. E a força necessária para não tocar em Benedita nem em Teódoto, e mais tarde para me curar das paixões sensuais que me arrastavam. Novamente ele volta aqui à questão da sexualidade. A sexualidade, no caso dos romanos, embora possa parecer liberal, não é liberal, digamos assim, no sentido moderno, no sentido pós-revolução sexual, pós-décadas de 60 e 70. Por quê? Porque há muito essa questão da escravidão. Então, muitas vezes, esses grandes senhores tinham poder o suficiente para obter qualquer pessoa no império ou para obter qualquer escravo no império. E isso criava servidores sexuais, pessoas reduzidas a essa situação, tanto homens quanto mulheres. Quando ele fala de ter tido a força necessária para não tocar em Benedita nem em Teódoto, alguns comentadores julgam, pelo fato de essas pessoas não serem conhecidas em outros escritores, em outros historiadores, que se trate de escravos que de alguma maneira se insinuaram para ele quando ele era jovem, né? E porque quando os escravos assim o faziam, podiam ganhar o favor dos senhores, podiam ganhar algo em troca, podiam ganhar um tratamento melhor. E ele diz assim, ó, e eu também resisti não apenas a esses dois indivíduos, a Benedita e ao Teódoto, mas a outras paixões sensuais que acabaram tentando me arrastar quando eu fui um pouco mais velho, né? E nos meus arrebatamentos contra Rústico, nunca ter cometido excesso algum de que devesse arrepender-me. Aí ele devia brigar bastante com o Júnior Rústico, e ele coloca essas duas coisas mais ou menos no mesmo balaio, no mesmo patamar, né? Há tanto as paixões sensuais, às quais ele pôde pôr freio, quanto a esses arrebatamentos de ira que ele tinha, especialmente contra Júnior Rústico, talvez o seu mestre mais emblemático. Minha mãe, que morreu nova, pôde passar os últimos anos da sua vida na minha casa. Ela morreu por volta dos 50 anos, ele teve a oportunidade de conviver com ela. Não reclama de não ter podido ficar mais tempo com ela. É grato pelo tempo que passou com ela. Ao desejar socorrer alguma necessidade ou miséria de outrem,
Nunca ouvi a resposta não há dinheiro, e nunca, por minha parte, fui obrigado a pedir tal socorro aos outros. Ele se sente grato por sempre ter tido o dinheiro necessário para ajudar os outros e por nunca estar na posição daquele que pede, daquele que depende do favor de alguém acima. Eu acho que é um grande exemplo aí para nós temos que pensar nisso, né? Se estamos na posição de quem dá, isso é muito afortunado, isso é uma coisa a qual nós devemos ser gratos. Foi-me concedida uma esposa conciliadora, afetuosa e simples. Faustina, a sua esposa, que era filha natural de Antonino Pio, tinha, ou teve, melhor dizendo, entre certos historiadores, sobretudo que vieram depois de Marco Aurélio, que viveram décadas depois, má fama, né? Dizia-se que ela não era fiel. Inclusive supunha-se que Cômodo não fosse filho legítimo de Marco Aurélio. Marco Aurélio, nunca diz nada disso, né? E reconhece aí a simplicidade, o afeto e o caráter conciliador de Faustina. Haynes, que é um dos que fazem a tradução inglesa de Marco Aurélio, diz que o penteado de Faustina era mais simples que o penteado das imperatrizes anteriores. Então essa ideia de simplicidade parece se confirmar. Alcancei sem dificuldades mestres excelentes para os meus filhos, embora o resultado não tenha sido tão bom quanto aquele que se verifica no caso do próprio Marco Aurélio. Em sonhos foram-me revelados vários remédios, entre outros contra os escarros de sangue e as vertigens, isto em Gaeta, uma cidade da Península Itálica. Ele teve esses sonhos, os sonhos eram mensagens dos deuses, nós não sabemos exatamente do que ele está falando, mas ele tinha algumas dificuldades de saúde, talvez esteja mencionando uma delas. Uma curiosidade a respeito de Marco Aurélio é que ele era alguém que aparecia muito nos sonhos das outras pessoas, a crer naquilo que nós lemos em certos historiadores. Então ele aparecia para muita gente em sonhos, dando algumas coisas, algumas dádivas e mesmo alguns conselhos. Quando me apaixonei pela filosofia, tive a fortuna de não cair nas mãos de algum sofista, de não perder tempo com o estudo de autores, solução de silogismos e conhecimentos de fenômenos celestes, coisas acima do meu entendimento. Tudo isto devo aos deuses, pois sem o seu auxílio não teria tido tão boa sorte, não teria tão boa sorte. Muito bem, quando ele finalmente gostou da filosofia, resolveu aderir a ela, ele teve a sorte, e nós vimos isso nos vídeos anteriores, de ter tido bons mestres, mestres que entendiam que a filosofia era uma maneira de viver, não era apenas um discurso, não era apenas um ramo do conhecimento, mas algo que deveria envolver a vida inteira, que deveria transformar o indivíduo, que deveria se converter em comportamentos cotidianos. E ele se sente grato aos deuses porque os seus mestres justamente lhe deram esse tipo de lição e não o ensinaram sutilezas silogísticas, sutilezas semânticas para as quais ele poderia ter se dedicado. Isso ele julga uma perda de tempo, aliás, como todos os estoicos, especialmente em Sêneca. Em Sêneca conhecia muitas dessas sutilezas das diversas escolas que existiam. Nós vemos uma indiferença grande para com esse tipo de pensamento, de sutileza. Ele chega a dizer que aquilo não servia para nada, né, que aquilo era uma curiosidade. Marco Aurélio vai pelo mesmo caminho. E por fim, nós temos aqui uma última inscrição que nós não sabemos se refere ao livro primeiro ou ao livro segundo. Nós não sabemos se ela nos situa no tempo e no espaço a redação do livro que acaba ou do livro que vai começar, que é o seguinte: na terra dos quados, nas margens do Granua. Esse Granua é um rio que corre na Hungria, ali perto, que é afluente do Danúbio, né, perto da Hungria, e esses quados eram uma das tribos germânicas contra as quais Marco Aurélio teve que terçar armas para defender o Império. E isso coloca este livro escrito entre 166 e 180. Alguns comentadores acreditam que se trate de um dos últimos livros de Marco Aurélio por conta dessa prestação que ele faz de gratidão a seus mestres, à sua família e, por fim, aos deuses. É o que eu tinha a lhes dizer neste vídeo. Até a próxima. Um abraço.